Marciano, continuando a nossa conversa de peso com Marciano Schmitz, quais são esses movimentos que tu fazes antes de começar a tua construção diária no trabalho? Bom, o trabalho tem aquilo assim. Eu acho que eu vou me adiantar o que tu vai me perguntar depois, mas eu te diria o seguinte: tu na tua vida inteira tu ansiava por ser um profissional, né? Eu vou viver de arte, né? Então, de alguma maneira eu vou levar esse sonho para frente e tal, e depois ele se torna uma coisa extremamente concreta e acaba sendo um trabalho igual, digamos, de qualquer pessoa, né? Que, aliás, para mim, trabalho está acima de tudo. Para mim, tudo se resume a trabalho. Então, o que acontece? Quando tu começa a te profissionalizar, tu tem que ter um certo plano de trabalho, um certo método, né? Então, o que acontece? Na criação, por exemplo, eu tenho que, uma vez me solicitado alguma coisa, e até hoje uma coisa muito boa, as pessoas sempre me deram total liberdade de criar, inclusive na pintura sacra, com toda aquela estrutura. Que eu tenho. Como é que a coisa? Eu tenho que pensar muito sobre o assunto que eu vou desenvolver, e então eu posso levar de repente uma semana e, né, muito no traço, no lápis, na caneta. A gente não tem inspiração de graça, a gente tem inspiração trabalhando, né? É só assim que vem. Mas muitas vezes o tema composto, a ideia composta, leva muito tempo a fazer. Então muitas vezes eu tenho que até começar um trabalho de criação, esquecer ele para retomar de novo. Esse esquecimento funciona como como se diz, uma higiene mental. Quando eu retomo, então daí eu tenho a ideia do que realmente eu vou fazer, né? Porque senão não há outra condição. A partir disso, então, o que tu tem? Tu vai em busca, tu vai a campo, tu vai buscar as imagens que te serviriam para tu compor uma obra, né? As imagens então, estão, inclusive, por exemplo, desde o convite de amigos, de parentes e outras pessoas para figurarem no trabalho, né, até uma ida no rodeio, né, buscando, no caso dos trabalhos nativistas, né? Então, nenhum trabalho sai do nada, ele precisa ser composto. Eu te diria que é como organizar uma cena de teatro, né? Eu preciso dos recursos, eu preciso de pessoas, né? E outros aspectos também, quer dizer, a busca de subsídios que eu vou ter, por exemplo, através de paisagens e coisa e tal, que eu preciso. Então essas são feitas em loco, no campo, com apontamentos e tal, né? E isso tudo é trazido para dentro do ateliê, que esse material todo é compilado, e aí então sai um trabalho que eu acredito que fique bom. Embora eu deva dizer que o certo seria fazer umas 3 vezes o mesmo trabalho. Por quê? Porque eu te digo o seguinte, tem uma coisa muito interessante quando a gente faz. Quando a gente aponta, eu gosto muito eu vivo falando em caneta Bic, eu adoro a caneta Bic. A caneta Bic para mim, e uma planilha de papel, um sketchbook, é tudo. Eu sempre olho e digo, como sai espontâneo, né? Quando tu está com a caneta Bic, tu não está compromissado, né? Quando tu vai para o trabalho definitivo, existe existe compromisso. E às vezes tu tem aquela ideia assim, parece que eu não estou meio preso. Essa busca de perfeição não te escraviza? Sim, que coisa boa se eu pudesse ter. Eu queria poder comprar o meu tempo, né? E ficar, digamos assim, esse ano eu vou fazer um trabalho, né? Mas tu tem que te adequar, tu tem que começar a ser mais rápido no que tu faz, porque existe uma coisa assim muito paradoxal. Muitas vezes um trabalho rápido, né? Ele tem uma espontaneidade extremamente grande. Às vezes um trabalho muito acabado fica duro, né? Então, como tu jogar com isso aí, né? E ao mesmo tempo aquele trabalho rápido, por exemplo, é um esboço, não é minha ideia final, né? Então essa ideia, por exemplo, assim, de fazer, refazer, ela vai muito contra o lado profissional, você me entende? Porque o lado profissional tem prazo, né, tia? E esse prazo, muitas vezes, eu vejo que houve com o tempo. Hoje tu está vivendo a imagem instantânea, tu está tomando um banho de imagem em tudo, né? Imagina então tu competir com essa imagem toda que tem por aí, com a qualidade de uma máquina fotográfica, né? Tu competir com isso. Então, isso está me parecendo um processo doloroso de construção. Ele seria doloroso no aspecto de tu ter que correr junto. Eu vou fazer uma pequena analogia que tu vai entender.
O cara pode pegar um cavalo de corrida, né, um quarto de milha lindíssimo e tal, pá, ele tem todo o seu processo, existe todo um mundo em torno daquela maravilha correndo. Agora, eu estou correndo com um cavalo quarto de milha ao lado de um cara com uma Ferrari, entende? Quer dizer, é um outro plano que tu tem de Como é que velocidade. diante de tudo isso tu consegue inclusive ser tão generoso na tua construção? Não, mas eu tive a oportunidade de ver tu construindo esse sketch, toda essa organização, sim. e emprestando essa oportunidade para um colega grafiteiro, por exemplo, para realizar um trabalho junto contigo. Pois aí é que tá. A ideia justamente tu ter as ideias é uma coisa, mas acontece que a tua gana é trazer a pessoa para esse mundo de percepção. Entende? A imagem pintada, uma imagem construída, ela teria quase que o valor, se eu vou transpor para o sacro, né? Quer dizer, quando tu fala na arte icônica, nos ícones que existem até hoje, o ícone é uma imagem na qual está contida, nela mesma também o aspecto sagrado, que é o do processo. Né? É muito diferente da imagem pura e simplesmente representar. Entende? É muito difícil de colocar isso. Então eu vejo numa obra esse lado icônico. Puxa vida, uma pintura só dá para olhar ao vivo mesmo, né? Tu tem que ver a tinta, tu tem que ver a textura, tu tem que ver tudo isso. E é ali que reside o segredo. Não é só a imagem, né? É mostrar para a pessoa que aquilo é uma imagem construída, que aquilo é uma peça. E o campo, ele te ajuda de que forma nessa tua construção? Ele te dá aquela ideia assim, por exemplo, quando tu vai fazer uma... Tu produz muito mais um lomba grande hoje, praticamente. Não, eu te diria o seguinte, um pouco lá, um pouco aqui, né? Conforme o que eu tenho que fazer, eu estou mais lá. Uma série de trabalhos pintados e tal. Agora aqui, por exemplo, quando tu faz trabalhos de tamanho grande, tu tem aquela coisa assim, é o acesso mais rápido a materiais e tudo. Tu está fazendo escultura, por exemplo, tu está precisando de materiais que vêm de Porto Alegre, vêm de outro lugar. É muito difícil tu indicar lá um lugar meio longe, né? O cara não... Então eu preciso, daí eu estou mais no centro, estou mais perto, né? Mas o que eu digo é o seguinte, quando tu trabalha, digamos, ao vivo, num apontamento, é maravilhoso. Claro que tu tem borrachudo, tu tem mosquito, tu tem vento, tu tem frio, uma série de coisas. Mas isso é muito bom. Aí tu vai para casa com aquilo na cabeça, né? Quando faz uma cena, tu tem que ter atmosfera, né? E nesse lado é que a coisa é bacana. Agora, justamente, como eu volto a te falar, profissionalmente a gente tem que ser bastante versátil, né? Não existe mais aquela coisa de tu te fincar dentro de um ateliê, se bem que dá vontade, tu te fincar ali, tu te abstrair do mundo e tal. Não, lá fora tem tudo, né? Nós estamos vivendo num mundo onde não adianta tu ficar parado, te escondido, que as contas vêm. Então tu tem que, esse lado da Então é uma pessoa muito engajada nesse mundo digital também, né? Participa bastante do Facebook. Sim. A rede social, o Facebook para mim foi uma coisa que no início, no tempo do Orkut, onde eu achava uma coisa, não entro nisso aí nunca. Mas eu tenho graças à minha filha, né, dizer ela assim, olha a coisa, não é mais o que tu está pensando, né? Eu sempre achava que o conhecer pessoas e tal também sempre se daria pelo lado real. Atrás da rede social, depois tu vai descobrindo que talvez a pessoa bote ali o que ela não é capaz de botar ao vivo. Tu nota que existe uma diferença muito grande entre aquilo que a pessoa posta ali e o que a pessoa é na real. É como se ela pegasse um volante e se transformasse atrás daquela... Na verdade, todo mundo é artista ali, todo mundo está representando, está manipulando sua imagem, está modificando, está tendo seus conceitos, né? Embora muito chupados, às vezes tu nota que as coisas vêm muito prontas, né? Não existe, às vezes, muita coerência entre o texto que o cara está escrevendo ali e o que tu conhece dele. Mas, em suma, mundo representado. Outra coisa interessante da rede social é que eu tive a oportunidade de conhecer. Comecei na rede social com artistas, com cartunistas, com amigos, e de todo o planeta, né? Tem cara da Mongólia, tem cara da Rússia, tem iranianos, tem... Né? Então tu nota uma coisa muito bacana, a linguagem da arte, seja ela como for, ela é universal, ela não necessita de tradução. Segundo, todos nós temos anseios bons. Né? A arte, toda ela congrega, eu não preciso traduzir o que eu faço para um cara no outro lado do mundo, muito menos ele para mim. Né? Uma linguagem de imagens basta. Né? Então tu nota que todo o planeta pensa de uma maneira. Que o que engana, que faz as coisas separarem é justamente até os meios de comunicação. Né? Que demonizam uma coisa, que enaltecem outra.
Quando tu vai falar com as pessoas, na verdade, tu diz, pô, esse cara está pensando igual a mim, mas está lá no outro lado, né? E agora está aparecendo aí o marciano politizado. Aqui nas não redes sei sociais se- evidenciou mais ainda. Eu ando comprando umas brigas boas pela internet. Não é que eu compro brigas, é que eu vou te dizer o que eu te disse há pouco. Tá? Quando tu fica de cabelo branco e tal, e eu vou te dizer, eu estava com 9 anos na noite do golpe de 64. E eu vi o meu pai com medo se armando dentro de casa, com medo do comunismo. Vão invadir tudo, vão tomar a casa das pessoas, vão tomar tudo. E o que veio depois a gente sabe, embora eu, não, claro, nunca fui preso político nem nada, né? Mas existe uma coisa interessante nisso, tá? Que é aquele aspecto de não repetir coisas que já aconteceram, que sabe que não foram boas, né? E que é interessante, existem fluxos, né? Existem coisas assim. Nesse aspecto, então, eu sou um pouco... Eu não sei que posicionamento eu tenho. Na verdade, eu não consigo repetir coisas, filmes velhos, entende? Então, às vezes me irrita um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser extremamente democrático. Quer dizer, eu acho que quando o aspecto político se vai para agressão pessoal, ele não tem mais validade nenhuma. Não te dá vontade de participar mais desse universo de construção política, social? Na vontade eu sempre tive, tanto que houve épocas que nós trabalhávamos muito na arte, não engajada propriamente, mas sempre se falou do social na arte, né? Sempre se falou disso. Talvez seja o que nós estejamos precisando, é justamente que todo o processo artístico comece a pensar de novo no lado social, né? Porque se nós vemos hoje, às vezes a coisa ficou muito superficial também, né? As facilidades, as maravilhas, todas e tal, aquela coisa boa da vida, ela também te faz ter uma perda de percepção do mundo, perda de percepção de pessoas que vivem uma realidade, pessoas que vivem uma realidade totalmente diferente num mesmo espaço, que não se questionam. A gente está perdendo a capacidade de se emocionar. Sim. Ou está se emocionando por pouco, por muito pouca coisa. Entendeu? Quer dizer, é aquela coisa da música, eu acho que é do Baleiro, né? Que diz assim, eu ando, qualquer beijo de novela me faz chorar, entende? Eu acho que nós temos que nos emocionar por outras coisas, entende? Por coisas um pouco mais pensadas, um pouco mais vividas e ruminadas, se é que é o termo, né? E a gente está perdendo a capacidade de se indignar? Não, a indignação existe, só que eu digo assim, que tipo de indignação, afinal de contas, né? A Regina, tua esposa, tua companheira de vida, é uma pessoa indignada. Eu diria sim, ela é indignada, mas a indignação dela é por esse processo que eu te falei há pouco. Quer dizer, que tipo de mundo eu estou vivendo e que tipo de mundo eu quero. Quer dizer, existe a indignação porque eu perdi o emprego ontem, é um tipo. Existe a indignação porque eu não estou mais conseguindo, ou porque o outro cara está se emparelhando no automóvel, ele era pobre, hoje ele compra um carro igual ao meu, eu estou ficando bravo com isso, porque eu sempre me tive numa classe diferente. Quer dizer, a indignação dela é pela sociedade que se divide em classes, entende? Nós temos. Qual é o futuro dessa sociedade sob o prisma da arte? A arte vai continuar evoluindo, a arte vem evoluindo? Eu te diria assim, eu vou te ser bem sincero numa coisa. Hoje, por exemplo, os artistas que estariam mais aptos para fazer política, mas política da boa, são os grafiteiros. Né? Tem toda a possibilidade, estão na rua, estão com os muros, né? Eu me sinto um pouco meio dinossaurico nisso, muitas vezes, né? Fazendo um trabalho mais fechado, mas afinal de contas é aquilo que eu me especializei, né? Então, eu tento falar disso aí no meu trabalho. Agora, como eu te falei há pouco, né? Eu divido o meu trabalho em 3 etapas, em 3 partes. Existe o marciano por ele mesmo, existe o marciano que trabalha com ativismo, existe o marciano que trabalha com arte sacra, né? Então, o marciano por ele mesmo é um trabalho não muito comercial, né? Porque na verdade ali eu estou me desdobrando comigo mesmo, com as minhas percepções. E elas têm uma carga disso aí. Só Qual que é o talvez espaço que o marciano por ele mesmo dedica para Regina e para Rafael? é grande, é convivência diária. Imagina tu conviver, por exemplo, a Rafa hoje já não mora mais conosco, está com a sua vida e tal, né? Mas nós vivemos a minha vida inteira 24 horas olhando um para a cara do outro.
vivendo junto, né? Isso é uma coisa difícil. Então eu tenho o meu lado, eu sou a minha pessoa, ela é a pessoa dela, né? Tem alguma coisa mais importante do que isso no mundo? Eu acho que não. Eu acho que não. Quer dizer, como eu te digo assim, o meu mundinho, se eu for te dizer assim, o meu mundinho vivencial, comum, se eu for botar na escala vivencial da pessoa, a pessoa vai dizer, pô, mas peraí, esse troço aí não é para mim, né? Eu quero muito, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu te diria assim que eu tenho muita coisa pela frente. Eu quando olho uma cena, eu não preciso comprar a área que eu estou achando bonita, tu tá entendendo? Ela é minha. No momento que eu olho um troço bacana, eu já me apropriei dela. Eu não preciso ser dono real dela, entende? Então essa é a percepção bacana da coisa, né? Eu não preciso ter aquele carro se eu tenho a capacidade de admirar ele talvez melhor que o próprio dono. Porque de repente eu vou no processo de criação dele, que também é uma obra de arte, né? Eu não preciso olhar uma cena para tentar ser dono real dela, com papel. Para mim o que importa é se apropriar da cena e da imagem por percepção, né? Ou seja, tu ter o teu banco de imagem dentro da cabeça, tentar lembrar o mais possível de tudo, né? Então, por exemplo, assim, às vezes hoje tu vai ver cenas que eu faço, o pessoal fala, tuas nuvens lá, eu digo, minhas nuvens são totalmente inventadas, porque eu sou um observador de temporal que mede um pouco de medo, mas que tem que olhar, né? Eu sou um admirador de uma nuvem magnífica no fim de tarde, eu sou um admirador de um momento dentro da cidade, né, de um crepúsculo de cidade, onde o sol se vai, a luz começa a acender. Pô, aquilo é um troço magnífico, né? Essas passagens. É isso que a gente tem que perceber. Daí o mundo da gente cresce. Ficar atento a toda a informação também, né? Não ficar ali o que está acontecendo, né? Não, como eu te digo, não fazer do teu mundo uma caixinha, porque a velhice tem disso, né? Eu tenho muitos amigos, tinha parentes, né? E pai, tu vai vendo assim, o cara se sente na frente de uma TV, hoje mesmo a própria internet, depende do que tu vai buscar. E o teu mundo vai se estreitando, né? Vai se estreitando, a vida vai diminuindo, o teu mundo vai se estreitando, isso é terrível, né? Quer dizer, tu pode estar com 90 anos e o teu mundo está imenso, e exemplos disso tu tem um Niemeyer, tinha um Picasso, né? Tu tem políticos de grande envergadura que estão com 90 anos e estão cada vez melhores, né? Salvo de algum acidente vascular cerebral, que são, né, o arquivo se vai. Mas eu acho que esse é o ponto, é tu tentar crescer, né, na convivência com as coisas. Então as coisas são tuas, né? Esse momento é meu, esse momento... Marciano, esse momento foi nosso. Uhum. E vai nos deixar com um gostinho de quero mais. Que bom. Desde já, com a obrigação de tu retornares em breve com a gente para conversar mais um pouco. Legal, eu fico feliz. Hoje eu tive uma conversa de peso com Marciano Schmitz, nosso grande amigo. Muito obrigado, Marciano. Obrigado. Obrigado.